graça e paz a todos. Estamos aqui para mais uma exposição bíblica. Nós estamos nessa série de exposições da carta de Paulo aos Romanos. E dessa feita nós iremos fazer a exposição dos versículos 21 a 31, que nós iremos dividir em duas subdivisões. Versículos 21 a 26, nada de mim, o caminho para a justificação, e os versículos 27 a 31, aonde Paulo vai falar que não é por obras a salvação, mas é pela fé, exclusivamente pela fé. Não é pelas obras da lei, não é pela guarda da lei, é somente pela fé. E fazendo aqui, dando uma síntese daquilo que nós já abordamos, nós abordamos o capítulo 1, onde Paulo fala que todo mundo gentil é culpado, está debaixo da ira de Deus. No capítulo 2, Paulo também trata que os judeus também são culpados, estão debaixo da ira de Deus. No capítulo 3, versículos de 1 a 8, Paulo ele responde 3 objeções de um oponente judeu imaginário. Paulo está usando aqui a diatribe, que é aquela retórica onde você levanta supostas objeções de um oponente imaginário e você já vai respondendo uma a uma. Ou você levanta um oponente fictício, que vai fazendo objeções contra os seus argumentos, ou fazendo perguntas em relação àquilo que você está falando, e você vai respondendo. A partir do versículo 9 até o versículo 20, Paulo vai falar da depravação total, que todo mundo é pecador, todo mundo está debaixo do pecado, toda a raça humana, judeus e gentios. E depois de Paulo dar esse diagnóstico terrível, da humanidade, Paulo agora vai mostrar a cura. Paulo agora vai mostrar o antídoto para esse mal, que é a justificação pela fé, que é os versículos 21 a 26, que nós iremos ler nesse momento. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isto para manifestar sua justiça por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então Paulo mostra aqui que não há nada em nós, não há nada no ser humano que possa fazer, ou que possa, ou que o ser humano, alguma coisa que o ser humano possa fazer para realizar a sua própria justificação ou para realizar a sua própria salvação. Então, depois de Paulo ter mostrado dos versículos 9 a 20 que todos são pecadores, todos estão debaixo do pecado, inclusive nos versículos de 11 a 18, ele vai fazer uma série de citações do Antigo Testamento, de Salmos, de Isaías, de Eclesiastes, para provar aquilo que ele estava falando. Ele começa agora o versículo 21 falando assim: mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. Por que Paulo começa assim, mas agora? Se você olhar os versículos 19 e os versículos 20, quando Paulo fala assim,
Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, né? Principalmente os judeus aqui, que guardavam a lei, para que toda a boca se cale, porque a lei foi dada para calar a boca do homem, porque a lei mostra o erro e a transgressão dos homens, e todo mundo seja culpável diante de Deus, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, por guardar a lei, né? Por aquele sistema da meritocracia que o judaísmo trazia no seu bojo. Ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Porque o que diz, o que aponta para mim o que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que não é pecado é a lei. Não roubarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, ama o seu teu Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Enfim, então pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Aí, depois de Paulo concluir aqui no versículo 20, ele começa o versículo 21, onde ele vai iniciar essa sessão falando da justificação pela fé, né? Que não é por obras da lei, não é por merecimento, não há obra meritória que você se esforça para você conseguir. É um ato gratuito de Deus, pela graça de Deus. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. Por que Paulo usa essa expressão sem lei? Porque não é por obediência da lei. Porque se é pela obediência da lei, já não é graça. Se é pela obediência da lei, já não é... você não tem como você defender que quando você obedece à lei ou quando você guarda a lei, isso tem a ver com a graça. Não, você mereceu, você guardou, você pode bater no peito e falar, olha, eu fui justificado porque eu guardei a lei. Então os méritos são seus, não de Deus. Por isso que agora, sem lei, né, sem os méritos da lei, sem obediência à lei, a justiça de Deus, que é a justificação, que é o ato de Deus tornar o homem justo, um homem limpo, quite com Deus, tá? Se manifestou, sendo testemunhada, essa justiça, ela foi testemunhada pela lei, está lá no Antigo Testamento, e pelos profetas. Então o que Paulo está ensinando aqui não é algo novo, não é algo diferente, é algo que já estava no Antigo Testamento, que já estava lá na lei e nos profetas, nos sacrifícios dos animais, né? Tudo aquilo apontava para o ato do sacrifício vicário, substitutivo, o sacrifício expiatório de Cristo por mim e por você. E o versículo 22, Paulo fala, né, que é a justiça de Deus, que é a justificação, mediante a fé em Jesus Cristo. Então, quando eu confio, quando eu ouço a pregação do Evangelho, porque Paulo fala no capítulo 1, versículo 17, que por meio do Evangelho, essa justiça se revela, né? E o instrumento para eu ser justificado, eu ser perdoado, eu ser restaurado, eu estar quite com Deus, é a fé. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos e sobre todos os que creem, né? Não é para todos que ouvem, é para todos que creem. Eu tenho que crer. E para crer, eu tenho que exercer fé. Que a fé é o instrumento para eu receber Cristo. A fé é um combustível para andar com Deus. A fé é o oxigênio para eu andar com Deus. Então eu recebo isso, tá? A justiça, que é o ato de Deus me justificar por intermédio de Cristo, porque a justificação ou a justiça de Deus Deus lançou em Cristo, seu Filho, os pecados da humanidade. Todos os pecados da humanidade estavam nas suas costas, nos seus ombros. E Cristo lançou em nós que cremos, né, mediante a fé, ele lançou em nós, ele depositou na minha conta, ele depositou na sua conta, ele depositou nas nossas contas a justiça de Cristo, nos declarando justos perante Deus. E isso é um ato não meritório,
mas é um ato gracioso de Deus, porque nós não merecemos nada. A salvação é pela graça. E o instrumento que nós recebemos essa graça, a justificação, o perdão, a regeneração, é a fé. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Porque não há distinção entre judeus e gentios. Não há distinção. Aí vem o versículo 23, que é muito conhecido, todo mundo conhece. Pois todos pecaram, judeus e gentios, toda a raça humana. Todos pecaram, todos. E destituídos foram da glória de Deus. Quando o homem pecou, o homem perdeu a glória de Deus, foi destituído. O homem, a sua imagem e semelhança, a imago Dei, foi desvirtuada, está torta, foi manchada, foi rabiscada, foi rasurada, foi chamuscada, foi lameada, foi suja por causa, ficou trincada, né? Está suja por causa do pecado. Por isso tem que ter o novo nascimento. Por isso que tem que ter a regeneração. Por isso que tem que ter o arrependimento. E isso, o instrumento para isso, para nós recebermos e ficarmos quite com Deus e recebermos essa justiça de Deus mediante Cristo, que pagou a sua conta e a minha conta na cruz do Calvário é a fé. Então, todos são pecadores, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente. Sendo justificado gratuitamente, é pela graça. A salvação é uma obra exclusiva de Deus. Não tem a participação humana. O homem participa mais de forma passiva. Que Deus quebranta o ser humano, que Deus quebra o cadeado do pecado no coração do homem, e o homem é levado, é conduzido a receber essa graça. E ele se convence que é pecador, ele é convencido que necessita de salvação, ele recebe aquela convicção que ele precisa ser justificado, não pelas suas obras, não pelos seus méritos, mas pelos méritos de Cristo. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Essa palavra redenção aqui, né, era muito usado no contexto do Antigo Testamento, aquele parente remidor, né, que é alguém pagar a conta, é alguém pagar o resgate, o preço por um resgate, é alguém comprar alguém. E Cristo nos comprou. Como ele nos comprou? Mediante o seu sacrifício vicário na cruz do Calvário, aonde pelo seu sangue ele comprou povos de tribos, línguas, nações, raças, etnias. Ele comprou mediante a redenção. Olha só que palavra maravilhosa, gostosa de se ouvir. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ele pagou o preço. E ele nos comprou, nos tirou do lamaçal do pecado, nos puxou da lama que nos sujava, a lama do pecado, destravou o cadeado do pecado, quebrou as algemas do pecado. Ele nos comprou, nos resgatou, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Veja que a expressão fé aparece no versículo 22, aparece no versículo 25 e aparece agora, vai aparecer também aqui, ó, no versículo 26. Porque o instrumento para receber essa graça, para receber a bondade de Deus, para receber a graça de Deus, para receber a justificação, a regeneração, o perdão dos pecados, é a fé. Versículo 22, versículo 25 e o versículo 26. E essa palavrinha aqui que Paulo usa, né, que nós acabamos de ler aqui, no versículo 25, né, a quem Deus apresentou como propiciação. Essa palavrinha você tem que se voltar para o Antigo Testamento.
né? O propiciatório era a tampa da arca da aliança, aonde ficavam os dois querubins esculpidos de ouro batido, né? Que tinha duas asas, e as asas se encontravam, e no meio das asas, né, tinha aquele círculo, e era ali que o sumo sacerdote, ele, uma vez por ano, no dia da expiação, ele aspergia o sangue para o povo ser perdoado. E essa palavra propiciar ou propiciação significa apaziguar, né? Aplacar a ira. Porque a ira de Deus estava sobre Cristo. A ira de Deus estava sobre o seu filho, porque ele estava carregando nos seus ombros, ele estava carregando nas suas costas, ele estava carregando o peso dos pecados da raça, da humanidade sobre ele. Então a ira de Deus estava sobre o seu filho, né? E ele experimentou a ira de Deus por minha causa e por sua causa. E ele é a nossa propiciação. Foi ele que, através do seu sacrifício, através do seu sangue vertido na cruz, através do seu sacrifício, né? Ele foi a nossa propiciação. Foi ele que aplacou, foi ele que acalmou, foi ele que apaziguou, foi ele que religou eu e você com Deus, né? Por meio dele, do sacrifício dele, ele é a nossa propiciação, por meio do seu sacrifício substitutivo, vicário, na cruz do Calvário, que aqueles animais do Antigo Testamento eram tipo, né? Ou eram tipos de Cristo. Todos aqueles animais que eram imolados no Antigo Testamento, todo aquele ritual sacerdotal, tudo aquilo apontava para Cristo. E Cristo cumpriu na cruz do Calvário. Por isso que você não precisa hoje matar animal, matar boi, matar carneiro, matar bode, porque Cristo foi o nosso cordeiro que morreu por mim e por você. Ele é a nossa propiciação, aquele que aplacou a ira de seu Pai, o Deus eterno. Ele é a nossa propiciação. Que bonito, que palavra maravilhosa, tá? Ele, a quem Deus apresentou como a propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isto para manifestar sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, todos aqueles pecados, né, da turma do Antigo Testamento foram perdoados de uma vez por todas em Cristo Jesus. Timothy Keller fala sobre isso. Foram perdoados em Cristo Jesus, porque aquele sacrifício, o sacrifício do Antigo Testamento, servia para cobrir o pecado. Tanto que você tinha que ficar repetindo o tempo todo, ano após ano, né, diariamente, porque cobriu o pecado. Mas o sacrifício substitutivo e vicário de Cristo na cruz do Calvário pagou o preço de uma vez por todas, de todos nós, tanto do Antigo Testamento como nós agora, que vivemos sob a nova aliança. Que bonito isso. Aí o versículo 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Cristo, Deus, por meio de Cristo, seu Filho, nos justificando, nos declarando justos perante Ele, por causa do sacrifício do seu Filho na cruz do Calvário, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, essas três palavras aparecem aqui, né? Ou melhor, fé aparece no versículo 22, no versículo 25, no versículo 23. A palavra propiciação, Cristo acalmando a ira de seu Pai, né? Reconciliando o homem com Deus novamente. A redenção também é muito importante no versículo 24. Tá? Que Cristo pagou o preço, pagou a conta, comprou, pagou o preço do resgate por minha alma e por sua alma. Agora, a partir do versículo 27 até o versículo 31, Paulo vai falar que não foi por obras. E mais uma vez aqui ele vai usar diatribe, né, como alguém, um oponente imaginário, começa a questionar
como não aceitando isso, né? Porque o homem não aceita que seja pela graça. O homem sempre quer participar, o homem quer fazer a sua parte, o homem quer ter 50%, o homem quer bater no peito e dizer, olha, o Senhor me salvou, mas eu tive também minha participação aí. Eu também participei, eu cooperei com a salvação. O Senhor fez, eu fiz minha parte e o Senhor fez outra. Eu fiz 50% e eu concluí com outros 50%. Não, a obra da salvação, do começo ao fim, é uma obra exclusiva de Deus. E é pela graça, é gratuitamente. Esse é o caminho da justificação. Nada de mim, tudo de Deus. Então, a partir do versículo 27, olha o que Paulo fala. Paulo vai quebrar o orgulho humano que quer participar da salvação. Olha só, onde fica então o orgulho? Ele pergunta, versículo 27. Onde fica então o orgulho do homem? Foi totalmente excluído, ele responde. Totalmente, porque não é obra meritória. É graça pura de Deus. Por meio de que lei? Outra pergunta, versículo 27 ainda. A lei das obras? Não. Pelo contrário, por meio da lei da fé, nós recebemos isso. Versículo 28. Concluímos, pois, aqui ele vai fechar o argumento, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É pela fé, que é o instrumento que nós recebemos a graça, que nós recebemos a justificação, que nós recebemos a regeneração, que nós recebemos o perdão de pecados. E os méritos todos são de Cristo Jesus, não é meu, não é seu. E nós apropriamos de todas essas bênçãos que Cristo conquistou na cruz do Calvário mediante a fé. Então o orgulho humano é excluído, o orgulho humano é esmagado, o orgulho humano é emagrecido, o ego humano é emagrecido, porque não é por obras, é pela fé. Né? Por isso que Paulo fala, onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não, pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. 29. Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Outra pergunta. Será que não é também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios. Versículo 30. Visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso, nesse caso o judeu, a partir da fé. Então o instrumento vale para os dois, né? Tanto para judeu como para gentio. O caminho é o mesmo, a justificação é a fé em Cristo Jesus, tá? Não é por guardar a lei, as obras da lei, não é para praticar, não é por praticar bondades em relação à lei, é mediante a fé, tanto para o circunciso, versículo 30, que é o judeu, que é a partir da fé, né? E o incircunciso, que é o gentio, aquele que não passou pelo processo de judaização, né? Que não se converteu ao judaísmo, que não passou, né, pelas etapas do judaísmo, para se ingressar na família de Deus, passando pela circuncisão. Não. Então o circunciso, que é o judeu, né, o caminho é o mesmo, é a fé, a partir da fé. E o incircunciso também, que é o gentio, né, o caminho é o mesmo, é a fé. Versículo 31, Paulo conclui de uma forma fantástica. Anulamos então a lei por meio da fé? Ele pergunta. De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Como? Pela fé em Cristo Jesus. Porque é pela fé em Cristo Jesus que nós conseguimos cumprir os mandamentos do Senhor, a lei do Senhor, que Cristo cumpriu por nós. Cristo é o homem perfeito, é o segundo Adão. Nós vamos chegar no capítulo 5, a partir do versículo 12, onde Paulo vai fazer aquele contraste entre Cristo e Adão. O primeiro Adão e o segundo Adão. Que maravilha! Então a justificação, a salvação é dada a todos, judeus e gentios. Né? Não é por mérito humano, é mérito exclusivo de Deus, que enviou seu Filho para nos salvar, para nos resgatar. Ele pagou o preço,
Ele foi a nossa propiciação. Ele que nos resgatou. Ele que nos comprou. Foi Ele que veio até nós. É Deus que segura na minha mão. Não é eu que seguro na mão dele. É Deus que caminha comigo. Foi Deus que me escolheu. Foi Deus que me salvou. Foi Deus que me elegeu. Então, nada de mim. Tudo de Deus. A glória é dele. A majestade é dele. E o orgulho humano é excluído. Isso aqui quebra as religiões, porque toda religião, tirando o cristianismo, toda religião ensina a salvação por obras. Te dá uma cartilha, você tem que praticar isso, você tem que praticar aquilo. É um homem que se salva. Ele não é salvo, é um homem que tem que praticar boas obras para se salvar, para ver se no final vai conseguir barganhar com Deus para ser salvo. No cristianismo não. É Deus que salva o homem, né? E o homem, ele não participa da salvação para depois bater no peito. Eu fui salvo porque eu fiz por onde, eu mereci, eu fiz minha parte. Negativo. É ato exclusivo, gratuito de Deus. Então o orgulho humano é excluído totalmente, aniquilado. E a salvação é para todos, aqueles que creem. E o instrumento disso, da salvação e da justificação em Cristo Jesus, e o instrumento é a fé. E se vocês gostaram de mais uma exposição bíblica, deixe aqui nos seus comentários. Deixe aqui nos seus comentários. Deixe o seu like também, que é importante. Se inscreva no canal se você é inscrito. Se você não é inscrito. E acione o sininho para receber todas as notificações. Depois nós iremos começar a iniciar a exposição do capítulo 4, onde Paulo vai citar Abraão, né, como exemplo disso, daquilo que ele acabou de falar aqui no capítulo 3. O exemplo é Abraão, né, que foi justificado pela fé e não pelas suas obras. Né, dos versículos de 1 a 8, do capítulo 4, né, essa primeira exposição que nós vamos fazer, ele vai citar Abraão e vai citar Davi como exemplos daqueles que foram justificados pela fé e não pelas suas obras, não pelos seus méritos. Bem? Deus abençoe a todos. Até as próximas exposições.